E não era a pressão e a agressividade que ele pudesse estar vivendo que o tirou do seu foco. Ele mantinha o seu foco. Veja, no versículo 32, em resposta à advertência dos fariseus de que Herodes queria matá-lo, o Senhor Jesus respondeu. Ele respondeu, diz o versículo 32. Vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Em primeiro lugar, esse tratamento que o Senhor Jesus deu a Herodes, que na condição de rei, possivelmente ele se enxergasse como se fosse um leão. Mas o tratamento que o Senhor dedica a ele é o tratamento como ele se fosse uma raposa. E isso significava, é alguém insignificante, é um enganador, é astuto, pode provocar algumas atenções, mas efetivamente não significa nenhuma ameaça consistente. Ainda que Herodes fosse o rei, ainda que ele tinha poder de matá-lo, e ele já tinha mostrado isso com João Batista. João Batista não foi suficiente, desculpe-me, Herodes não foi suficiente para fazer com que Jesus temesse. Ele o via como insignificante debaixo da autoridade e da soberania de Deus. Veja o que ele diz: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Veja, não olhe esse versículo amanhã, depois, e no terceiro dia, da perspectiva da matemática, que Jesus está dizendo assim: em 3 dias eu vou, mais 3 dias eu vou ficar aqui, porque ele ficou mais do que os 3 dias. O importante é o seguinte: ele sabia que ele tinha uma incumbência do lado do Pai, dado pelo Pai Celestial. E essa incumbência teria que ser cumprida, e não era uma ameaça de assassiná-lo que iria fazer com que ele saísse do cenário. Eu vou ficar aqui o tempo que eu tenho que ficar para cumprir com o propósito que Deus tem para mim. Ele é uma raposa e não uma ameaça. Ele pode querer incomodar, mas não tem poder de mudar o plano de Deus. Herodes podia se achar um nobre, e era. Podia se achar poderoso, e era. Mas isso não fez com que o Senhor Jesus Cristo fugisse da raia por conta da ameaça que ele apresentava. Ao terceiro dia, eu estou pronto, pode vir me buscar. Mas eu vou cumprir o propósito que eu tenho. Porque Herodes não poderia afetar o plano de Deus. Então ele diz no versículo 33, mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Herodes tem a intenção de me matar. Eu sou um profeta e cabe eu morrer em Jerusalém. Não vai ser aqui na Pérea, não vai ser na mão de Herodes. É certo que deve morrer, e ele sabia que deveria morrer, mas não era aquele momento e nem naquele lugar. Ele sabe da impotência de Herodes diante dos desígnios e dos projetos de Deus. Nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E ele está dizendo o seguinte, aqui e ali ele está dizendo: eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto, mas isso é em Jerusalém. Ele confiava no propósito de Deus, e não era um Herodes que afetava e deixava ele em pânico. Ele confiava no que Deus queria, e ele está dizendo: eu vou continuar meu trabalho. Em tempos recentes, nós tivemos a experiência de uma pandemia que ceifou a vida de muitas pessoas. Como é que se depara com essa ameaça?
Ao longo da pandemia, uma inspiração para mim foi Martinho Lutero. Diferentemente da pandemia que nós tivemos, a pandemia que Lutero viveu, alguns calculam, 1 de cada 3 europeus morreu com a peste. Há quem diga que foram 2 de cada 3. Ela era muito mais letal do que a pandemia que nós tivemos. E diante daquele quadro, qual foi a atitude, a postura de Lutero? Muito semelhante ao do Senhor. A ameaça não é ameaça quando eu estou debaixo da soberania de Deus. Lutero disse o seguinte: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença é necessária para não ficar contaminando e assim, porventura, infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Ele tomava as precauções para que ele não fosse um agente de levar morte a outras pessoas. Mas ele não se escondia da possibilidade de precisar ajudar alguém, mesmo que aquilo fosse um risco para ele. Por ocasião de quando a pandemia começou, eu lembro de ter procurado um médico amigo, atuante no Hospital das Clínicas, e falei: eu gostaria de me inscrever como voluntário para algum tipo de serviço nesse tempo de pandemia. O Senhor Jesus não temia uma ameaça. Lutero não temia uma ameaça. E nós temos que olhar para aquilo que está à nossa volta, mesmo aquilo que nos seja ameaçador, mesmo aquilo que possa trazer ansiedade, medo, e entender o seguinte: há um Deus soberano que cuida de nós. Há um Deus que tem um propósito para a vida de cada um de nós. Sendo assim, nós não temos que fugir. Nós não temos que ter medo. Nós temos que cumprir com o propósito que Deus tem para nós. A situação ameaçadora de tantos querendo matar o Senhor, e agora o rei Herodes se propondo a fazê-lo, não pode ser motivo, não foi motivo para o Senhor e não pode ser para nós motivo de nos escondermos, porque nossas vidas estão nas mãos de Deus e ela serve para cumprirmos com o propósito que Ele tem para nós.